dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta à nossa live no horário normal, às 11 horas da manhã. E é sempre muito bom estar junto de vocês. Vamos lá. Hoje o tema vai ser diferente, mas olha, e foi a primeira a entrar hoje. Boa tarde. E hoje eu não errei. Boa tarde, Eulália. Boa tarde, Adri. Boa tarde, Elionai. Boa tarde, Elionai não, né? Bom dia, Elionai. Bom dia, Adri Macedo. Boa tarde só para Eulália. Eulália tá na Angola. Então, fui dar boa tarde para ela empolgada e acabei dando boa tarde para todo mundo, ó. Hoje o tema da nossa live, eu vou explicar o motivo de eu trazer esse tema para hoje. Como os jogos de azar podem destruir as suas finanças. Tema diferente hoje. É isso aí, Eulália. Boa tarde daí, bom dia do Brasil. Hoje o nosso tema vai falar sobre como os jogos de azar podem destruir as suas finanças. Bom dia, vamos mandar a live aí para os nossos amigos, convidar o pessoal para o nosso bate-papo. Ontem a nossa live foi muito 10, fiquei assim muito feliz com a nossa live. Deus realmente falou ali aos nossos corações ontem, né? Pudemos orar uns pelos outros e foi muito top. De terça a sexta, nós falamos sobre temas relacionados à vida financeira e na segunda nós fazemos a nossa live de oração. Se você está assistindo essa live gravada e chegou pela primeira vez no Prospere, eu me chamo Adriana Dias, eu sou administradora, sou missionária há 14 anos e eu te ajudo a ser liberta financeiramente à luz da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus tem resposta para tudo. Seja bem-vinda, Elaine. Faz tempo que a gente não se fala, né, Elaine? Para não dizer o contrário. Mas hoje a gente vai falar como os jogos de azar podem destruir as suas finanças. E eu trouxe esse tema, né? Na semana passada, se eu não me engano, eu estava conferindo a minha fatura de cartão, e eu ia batendo todos os valores, tudo certinho e tal, até que cheguei num valor e eu não sabia de onde era aquele valor. E na fatura só vinha escrito PG Vídeos Online. E de onde é esse valor, né? E eu não tenho o hábito, assim, de emprestar o cartão, nada disso. Ou eu compro, já sabendo que eu posso não receber aquele valor de volta, mas eu não tenho, assim, essa prática, né? Então eu falei, meu Deus, de onde veio esse valor? E aí eu fui pesquisar. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Eu fui pesquisar na internet e aí eu achei uma reclamação de uma outra pessoa em relação a esse PG Jogos Online. Aí eu liguei para minha administradora e eu falei, olha, tem um valor na minha fatura, eu não estou reconhecendo, e eu dei uma olhada no Google, e no Google tem uma outra reclamação de uma outra pessoa. Não é uma reclamação nova, mas tem uma reclamação e parece que são jogos online. E aí eles fizeram todo aquele trâmite, né, de bloquear o cartão e tal.
E aí eu fui realmente conferir que era um jogo online e tinham passado no meu cartão. E eu raramente uso o cartão original no número físico, né? Na internet eu sempre uso um número virtual, eu gero um número virtual para usar, mas ainda assim usaram o meu cartão num jogo online e era uma compra online, então usaram o número e, querendo ou não, eles salvam quando você faz um acesso online. E fizeram ali a compra de um jogo no valor de quase R$500. Era R$83, se eu não me engano, parcelado. E dava R$499, era uma coisa assim. E aí eu fiquei pensando, né, nesse processo. A administradora abriu o processo para estornar o valor e tal. E bloqueou o cartão, já tá tentando mandar outro, só que eu moro num prédio que não tem portaria e eles vieram exatamente nos 2 dias que eu não estava em casa. Eu costumo estar em casa o dia todo. Mas eu falei assim, bem, assim como isso aconteceu comigo, isso também acontece com outras pessoas e não de uma maneira despretensiosa. Eu não sabia que alguém estava usando meu cartão para compras online de jogos. Mas muitas pessoas estão se perdendo as suas finanças. Isso já é histórico, né? Só vai mudando a forma de você jogar. Mas muitas pessoas destroem as suas finanças por conta de jogos de azar. E por isso eu decidi trazer esse tema. Eu acho que é importante. Talvez você conheça alguém, talvez você tenha alguém na sua família, talvez você está na live ou vai assistir a live, já passou por alguma situação por conta de jogos, seja loteria, seja um jogo online que as pessoas vão comprando sem muito limite, sejam outros tipos de jogos que a gente frequentemente vê por aí, né? E até mesmo para quem tem filhos, é importante ter essa visão do quanto é prejudicial, porque as crianças gostam muito de jogar, né? Então antigamente tinha muito essa coisa do fliperama, o pessoal ia lá, ficava jogando, e as crianças, adolescentes. Então eu considero um tema muito relevante para a gente falar, já que nós estamos falando de finanças. Bora lá então. Primeiro eu quero ler com vocês o texto de Provérbios 28:22, que vai dizer assim: o homem avarento, ele corre atrás de riquezas, sem saber que a pobreza o aguarda. Então, não existe muita receita para riqueza, né? Você precisa trabalhar, você precisa fazer bons investimentos, você precisa ter mais de uma renda e assim você vai conseguir fazer a sua riqueza acontecer. Quando você começa a achar que você, através de jogos, você vai conseguir prosperar, você vai conseguir ter a sua independência financeira, ali pode começar a ser o seu declínio ao invés do seu desenvolvimento. Então a gente vai falar um pouco sobre os riscos dos jogos de azar. E quando eu estava montando essa live, eu lembrei muito daqueles produtos que o banco costuma oferecer e ele sempre atrela esses produtos a um sorteio da Loteria Federal e todo mundo fica ali na expectativa de um dia ser premiado e essa premiação não acontece. Então a gente precisa ter muita atenção em relação aos riscos desses jogos. Então vamos falar um pouquinho sobre as explorações, né, que são estão associadas aos jogos de azar, loterias, né, incluindo loterias, jogos online e apostas esportivas. Recentemente teve até uma situação aqui no Brasil e era justamente envolvendo jogos, pessoas conhecidas dando dicas de jogos e pessoas foram se envolvendo nessa questão de jogos, apostas esportivas e foram perdendo aí dinheiro e isso deu um bafafá. As pessoas estão ganhando só frustração
Exatamente isso, Eulália. E além de frustração, tem outras coisas também que elas estão ganhando e a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas nenhuma delas é coisa boa. Então, as loterias muitas vezes são retratadas como uma forma rápida e fácil de enriquecimento. No entanto, a probabilidade de ganhar é extremamente baixa, levando muitas pessoas a desperdiçarem grandes quantias de dinheiro em bilhetes de loteria sem retorno, além do hábito, né, de regularmente ficar comprando. Isso gera ali uma despesa e não está prevista no orçamento. A gente já tem um déficit de famílias que organizam o seu orçamento doméstico. E as que organizam, dificilmente vai botar uma verba destinada a apostas em loteria. Então a gente já sabe que esse valor ele corre por fora do seu orçamento e isso vai prejudicar ainda mais o orçamento que você tem e deveria estar sendo melhor planejado e na verdade você está acrescentando coisas que podem trazer mais prejuízo. Eu não sei quanto está hoje o valor de uma aposta no Brasil. Eu deveria até ter pesquisado, mas depois eu vou até botar um post falando de quanto renderia ao longo do ano o valor de uma aposta. Depois do almoço eu vou fazer esse post. Mas esses jogos, eles apresentam uma série de riscos financeiros e incluem perda de dinheiro, endividamento, dependência e o impacto nas relações interpessoais. Isso pode gerar problemas sérios familiares, porque se tiram dinheiro da despesa, e na maioria das vezes não está sobrando, para se investir em jogos e se perde ali semanalmente dinheiro. Ao invés de estar fazendo dinheiro, você está perdendo semana após semana, você está perdendo dinheiro. É fundamental que as pessoas estejam cientes desse risco e adotem uma abordagem responsável em relação ao jogo, buscando a ajuda e o suporte necessário. E o mais interessante é que as pessoas têm medo de investir na bolsa de valores, comprar uma ação de uma boa empresa e não tem medo de investir aí numa Mega Sena, num jogo de azar, ou qualquer outro jogo aí. Então você vê que as pessoas acabam sendo estimuladas a um comportamento sem refletir se esse comportamento ele é positivo ou se ele é negativo, tá? Então, algumas consequências, né, dessa prática. Então, primeiro, a natureza aleatória desses jogos. Ele pode levar a essa dependência, ao endividamento, como já foi falado, e também a problemas emocionais. Então, quando a gente fala de dependência, a gente está falando daquela galera e não consegue mais passar uma semana ali sem jogar. Ela depende disso, né? Então, a imprevisibilidade dos resultados pode criar uma sensação de excitação e adrenalina e pode se tornar viciante para algumas pessoas. Então, o efeito do jogo vai ser exatamente o mesmo efeito da drogadição de uma pessoa dependente química. Ela vai ter ansiedade por excitação e ela vai querer sempre viver essa ansiedade, é esse estímulo, né, que faz no cérebro em relação a esse risco. E o ciclo de vitórias ocasionais, porque você pode até ganhar e depois você ficar numa sequência de perdas até que você um dia acerte de novo e ganhe de novo. Reforça a crença de que é possível ganhar e leva a uma busca incessante por mais apostas, na esperança de conseguir outra vitória. Então, a pessoa está jogando, aí ela percebe assim, poxa, só estou perdendo. Mas aí vem uma vitória. Ela não para analisar quantas perdas ela teve. Ela fala assim, tá vendo como é possível ganhar? Então eu vou atrás agora de mais vitórias. E ela entra
mais uma vez, naquela sequência de perdas em busca de uma vitória. E esse sentimento de perda, de ganho, sentir excitado, de ter frustração e a excitação de novo, isso vai gerando na pessoa uma dependência, assim como usuários de drogas também têm esses mesmos picos de adrenalina. Segundo ponto é a perda financeira. A natureza aleatória significa que não há garantia de retorno. Quando você faz um investimento, você sabe que você vai receber um retorno. Pode ser pequeno, pode ser alto, pode ser rápido, pode ser um pouco mais demorado, mas você tem a certeza de um retorno financeiro. Quando você está jogando, você está só apostando e pode dar certo ou não. E muitas pessoas acabam perdendo grandes quantias de dinheiro em apostas, na esperança de recuperar suas perdas anteriores. Esse ciclo de perdas pode levar a uma espiral descendente de endividamento e dificuldade financeira. Então a pessoa ganhou uma vez, aí ela pega aquele montante, joga de novo, porque o desejo dela é ganhar mais. Aí ela perde, aí ela já tá com aquela coisa assim, poxa, perdi o dinheiro que eu tinha ganho, eu preciso recuperar o dinheiro que eu ganhei. Aí ela bota mais dinheiro, aí às vezes ela bota o carro, às vezes ela bota o imóvel que a família mora. E quantas histórias a gente já ouviu de pessoas que perderam tudo em jogos de azar. Terceiro impacto são os problemas emocionais. Então, a incerteza dos jogos de azar ele causa estresse, ansiedade, depressão em jogadores compulsivos. O medo de perder, a vergonha pela dependência e o isolamento social, né, devido ao vício, a pessoa está naquele ambiente de vício, pode ter um impacto profundo na saúde mental e no bem-estar emocional das pessoas. Então, uma série de sentimentos vão sendo atrelados a esse ambiente de jogo. Então a pessoa tá bem, daqui a pouco ela tá estressada, daqui a pouco ela tá ansiosa, aí vem aquele pico de adrenalina, aí vem a vergonha, aí vem o medo de perder. Muitas das vezes a família não tem a menor ideia do que está acontecendo, então ele tem medo da descoberta e da família saber que ele já perdeu um dinheiro. Então várias coisas podem acontecer. É óbvio que eu tô falando numa situação mais de compulsão, tá? Mas para você chegar na compulsão, você precisa começar os jogos de azar. E a gente vê o tempo todo muitas pessoas envolvidas aí em jogos. Então pode acontecer dela chegar aí nesse nível. E um outro ponto são o impacto desses jogos nas relações interpessoais. Então o vício ele pode levar a conflitos familiares, rupturas de relacionamento e isolamento social. Então as pessoas, por se sentirem envergonhadas ou culpadas, né, por ter os seus hábitos em jogo, elas podem tentar esconder isso da família, da esposa, ou se é a esposa, esconder do cônjuge, ou do pai, ou da mãe, e isso pode levar a uma falta de confiança e a perda do relacionamento e da comunicação. Então, o jogo, ele impacta nas suas finanças, nos seus relacionamentos sociais, ele impacta na sua questão emocional, e tudo tem um começo. Ah, mas o que você está falando é muito exagerado. Sim, eu estou falando de um panorama de compulsão, de coisa. Mas começou. Começou num jogo hoje, depois num mais um jogo, começou jogando R$2, daqui a pouco a pessoa já está jogando ali um valor muito maior. Então, a gente precisa entender que o planejamento financeiro é o que há de melhor para a nossa vida financeira. E aí é importante fazer um destaque aí para essa ilusão da sorte, né? A ilusão da sorte, a ilusão da riqueza instantânea. Ai, vou dormir, vou acordar rico.
Pode acontecer? Pode. Mas para e um passe por esse sentimento, a gente tem ali muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas que estão perdendo dinheiro dia após dia. Tem até um documentário na Amazon. O nome do documentário é De Repente Rico. E é muito interessante o documentário, conta a história de pessoas que realmente ficaram ricas assim de repente, né? E a maioria delas não foi em jogos de azar. Ou elas acharam, assim, compraram alguma coisa em bazar, em brechó, né? Depois descobriram e aquele item era super valioso. É óbvio que a maioria das histórias não passa no Brasil, passa nos Estados Unidos. Mas existe a possibilidade de uma pessoa ficar milionária assim, inusitadamente. Mas a grande maioria precisa trabalhar. É o que a gente faz todos os dias, né? Então vamos falar um pouquinho do impacto disso nas finanças pessoais. É disso que a gente está falando. Beber uma aguinha. Então, quando eu estava escrevendo essa live, eu falei assim, deixa eu pesquisar se tem algum artista conhecido assim que perdeu muito dinheiro em jogo. A gente sabe que tem, né? Tem atletas, tem um monte de gente. E aí logo apareceu um cantor e brasileiro latino. Ele é conhecido acho que fora também. E aí tinha uma reportagem falando que ele perdeu 20 milhões de reais em jogo. Gente, 20 milhões de reais em jogo é muito dinheiro jogado fora. E ele fala, e se puser ele na mesma situação, né, expor ele à mesma situação, ele vai novamente ter uma recaída no jogo. Então você percebe o quanto isso é grave. É um rapaz que trabalha, já construiu uma fama, mas ao mesmo tempo tem uma séria dificuldade em relação ao jogo. Porque um dia ele iniciou, né? Então o objetivo é fazer todo mundo entender que existe um outro caminho para você ser bem sucedido e você não precisa usar do jogo para fazer a sua fortuna, porque a probabilidade é que você perca muito mais dinheiro do que você ganhe. Então, o impacto dos jogos de azar, eles estão totalmente direcionados a endividamento, a perda de economias, porque muitas pessoas perdem carro, perdem casa, perdem uma série de conforto, porque o dinheiro foi para o jogo. E o próprio desequilíbrio orçamentário, como eu disse no início, dificilmente você vai ver uma pessoa botar no orçamento doméstico um valor ali direcionado para jogo. Então a gente precisa estar bem atento em relação a isso. Bem, seguindo aqui na nossa live, hoje é feriado aqui no Rio de Janeiro. Eu imagino que muita gente está passeando hoje. Hoje é dia de descanso no Rio, né? Um feriado estadual. E muita gente deve estar curtindo a praia. No Rio tá um sol assim bem interessante, bem gostoso. Ontem até aproveitei um pouquinho, fui à praia, fui tomar um café com uma amiga, foi bem legal. Mas me conta aí como é que tá o tempo aí onde você está. Bem, quando a gente está falando do impacto das finanças, né, dos jogos nas finanças pessoais, eu queria tratar 4 pontos aqui super importantes. O primeiro é chamado de estudos de prevalência. Então, as pesquisas têm mostrado que consistentemente há uma consistência em relação à alta prevalência de problemas com jogos de azar, e essa prevalência está ligada ao endividamento. Então, assim, quando você pega uma pessoa endividada ou uma pessoa com graves problemas financeiros e você analisa a situação dessa pessoa, você descobre que há um alto grau de influência de jogos nesse comportamento. A pessoa perdeu dinheiro porque também estava jogando.
Então há uma alta, isso é chamado de estudo de prevalência, há uma alta relação entre os problemas com jogos de azar, indivíduos endividados e também indivíduos com graves situações financeiras ou situações financeiras mais precárias. Normalmente as pessoas mais simples, né, pessoas mais pobres, têm esse anseio, né, de prosperidade, esse anseio de enriquecimento e acaba também se envolvendo em muitos jogos, em vários tipos diferentes de jogos. Um segundo ponto nesse impacto das finanças pessoais é em relação ao relato dos jogadores. Então, muitas histórias de jogadores compulsivos, eles vão destacar como vício os jogos de azar e o quanto isso os levou rapidamente a perdas financeiras substanciais. Então, ele entende que por ele jogar, ele teve graves problemas. Quantas pessoas jogam o salário do mês? Imagina o impacto disso na saúde financeira da família. Então, e no relacionamento também, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora no terceiro ponto, o impacto disso nas relações familiares. Então, casos reais demonstram como o vício de jogo, em jogos de azar, pode afetar não apenas o indivíduo, mas também as suas famílias. Muitas vezes os jogadores escondem perdas financeiras dos seus entes, o que pode levar a conflitos familiares, rupturas de relacionamento e até mesmo divórcio. Olha o quanto é grave. E é importante a gente falar sobre isso, porque talvez tenha alguém do seu lado que esteja passando por isso. Talvez tenha alguém na sua igreja que, apesar de estar lá na igreja, tem problemas com jogos. E tá ali cobrindo até que chega um momento que tá a família toda na rua, porque até a casa a pessoa já jogou. Então é muito importante falar, trazer esse tema para debate, falar sobre isso nos seus ambientes de relacionamento, para que as pessoas também sintam e podem ser apoiadas nesse processo. E um outro ponto, um último ponto, são os estudos longitudinais, que são estudos de longo prazo. Eles têm acompanhado indivíduos para entender melhor os efeitos do jogo em suas vidas, não só no tempo presente, mas como o efeito se prolonga ao longo da vida. E esses estudos, eles mostram que há uma progressão gradual do jogo recreativo para o jogo problemático. Assim como a drogadição, né? Muita gente fala, não, tô só tirando uma onda, eu me controlo, a hora que me der vontade eu paro. A gente sabe que na realidade não é assim que funciona. A pessoa começa ali teoricamente uma droga mais fraca, ela vai sentindo um desejo de mais, até ela chega no momento que ela não sai mais da rua, atrás o tempo todo daquele efeito. Eu já trabalhei dentro de Cracolândia e eu já vi pessoas lá naquele estado mais degradante e também já vi pessoas que estavam dando o primeiro passo no uso da droga e eu olhava assim, eu falava, poxa, será que a pessoa que está aqui na ponta não consegue enxergar a outra que está lá na frente? Será que ela não acredita que se ela mantiver esse comportamento, em pouco tempo ela vai estar igual a essa outra pessoa? Mas é uma cegueira tão grande, é uma ansiedade tão grande de fazer aquilo que a pessoa não consegue entender e ela também pode chegar ao fundo do poço. E isso é muito triste. Então, nesses estudos longitudinais se percebe isso, o quanto vai havendo essa progressão em relação aos jogos, né? Em relação a aumento de desejo de fazer aquilo. Mas, além das questões financeiras, também impacta nas questões emocionais. E finanças e emoções, ela está extremamente ligada. Se você tem emoções controladas, equilibradas, você vai fazer escolhas financeiras melhores. Mas se você não está bem, se você está naquela fase assim, e tudo está estranho,
você vai fazer escolhas piores. É um exemplo muito fácil, né, da gente perceber. Quando a gente está triste, dá vontade de comer mais, dá vontade de comprar algo, né, dá vontade sempre de gastar em alguma coisa. Então, você vê o quanto o impacto disso tem nas emoções e o quanto os jogos também vão ter esse impacto. Então, eu destaquei alguns pontos e essa questão do jogo pode influenciar, e influenciando nesses pontos vai influenciar também nas suas finanças. Uma delas é a autoestima. Então, o ciclo de perdas financeiras, decepção, vergonha, associada ao vício em jogos, pode minar a sua autoestima. Então, você fica ali, né? Ele sobe e desce de emoções. Uma hora você tá bem, na outra hora você tá triste, numa hora você tá envergonhado, porque mais uma vez você teve uma recaída e você fica naquele altos e baixos. Segundo é o autocontrole. Você não é mais fazer aquilo, mas ao mesmo tempo é tão difícil controlar um impulso e você vai para cima e você faz, mesmo quando você reconhece, e vai te trazer um dano financeiro, vai te trazer um dano emocional. E ter autocontrole, gente, é muito difícil, porém é prioridade quando você está falando de finanças. Ontem, por exemplo, eu fui tomar um café da manhã fora com uma amiga. A gente foi num lugar legal, lá na praia. O café nem foi assim, para a estrutura, né? Não foi um valor super alto. Mas se você for pensar no café da manhã, você sabe que você está pagando um valor acima do que você pagaria se você fosse numa padaria, comer um pão, um cafezinho e tal, você pagaria mais barato. E aí, quando eu ainda estava lá, eu tenho um grupo de amigas, uma amiga botou lá no nosso grupo: hoje eu vou comer vou num japonês à noite, alguém me acompanha, tal. Eu amo comida japonesa. Eu amo esse lugar onde ela vai, porque o cardápio lá é maravilhoso. Mas eu já tinha saído de manhã, eu já tinha feito uma despesa pela manhã, então eu falei assim, olha, eu não posso porque o meu orçamento já foi utilizado. E quando você tem o seu próprio autocontrole, né, você consegue controlar as suas emoções e as suas decisões, você pode tomar as melhores decisões financeiras. Mas quando tudo dentro de você já está perturbado, né, você já tem aqueles picos de adrenalina, você já tem aquela ansiedade do jogo, você vai deixar de comer para poder jogar. Você vai deixar de pagar o seu aluguel para poder jogar. Você vai tirar o seu filho da escola para poder jogar. Então, ele vai impactar muito no seu autocontrole. Mesmo quando a pessoa reconhece os danos financeiros e emocionais, e o jogo, né, vai trazer isso, ele não consegue se controlar. E isso pode minar a autoconfiança e a sensação de controle sobre a própria vida. Não tem nada pior do que você não ter autocontrole. Você não conseguir manter as suas coisas no eixo. É super importante você controlar ali a sua vida, especialmente a sua vida financeira. E por último, a questão do bem-estar mental. É algo que a gente tem buscado tanto. Nós já estamos num tempo difícil, onde as pessoas estão ali, né, vivendo tantos dilemas por conta das redes, por conta do uso de celular constante, por conta de tantas coisas, e ainda tem mais um fator, e é a questão dos jogos. Então tudo isso vai interferir, tá? Então é super importante que a gente tenha essa visão de que a melhor forma de nós produzirmos nosso enriquecimento é através de um bom planejamento financeiro. Porém, eu não vou trazer essa live só para trazer problemas. Talvez você já tenha se reconhecido, você está assistindo essa live aí gravada, porque a gente sempre deixa salva no nosso feed, mas sempre vai haver uma
saída, um direcionamento que a gente precisa tomar para a nossa vida. Primeira coisa é entender o risco de um jogo e entender que você pode, com bons investimentos, educação financeira, né, e até mesmo busca de hobbies não relacionados ao jogo, você pode virar essa chave. A educação financeira, ela vai te dar segurança para você fazer bons investimentos sem que você vá em busca dessa sorte e pode levar você a uma dependência. Então é super importante você estudar, é super importante você buscar o conhecimento financeiro, é super importante você planejar suas finanças, você fazer um bom orçamento doméstico, você sair dessa zona de ilusão, de não, mas se eu jogar vai ser mais rápido. É super importante você gerenciar as suas finanças da melhor forma possível. E a melhor forma possível é você fazer isso através da sua gestão financeira, do seu conhecimento da educação financeira. Nós temos hoje uma gama de possibilidades para investir. E pessoas simples, com recursos baixos, podem fazer. Mas muitas vezes a gente olha ali para, mas se eu jogar eu vou ganhar milhões. E aí você vai nessa constante, jogando toda semana, sem perceber. E se você tivesse pego aquele valor e posto num investimento, no final do ano você teria um dinheiro para fazer uma reforma na sua casa, para você trocar uma TV, para você fazer um passeio em família, para você melhorar a sua ceia. E ao longo do tempo isso vai se tornando ainda mais fácil, porque você vai adquirir conhecimento para fazer mais e mais. Mas é importante entender que o investimento ele precisa de tempo. Você precisa dar a ele tempo para que o seu dinheiro cresça. E na maioria das vezes se opta por jogos porque acha que a resposta é mais rápida. Mas na verdade você passa longos anos jogando dinheiro fora. Segundo, é importante você ter um hobby. Mas precisa ser jogo? Não, tem tanta coisa que você pode fazer. Ao invés de você jogar, você pode estudar de uma maneira mais lúdica. Você pode assistir bons documentários que te ensinem sobre finanças, você pode ler um livro, não precisa ser só livro de finanças, mas você pode trazer livros que vão te acrescentar, vão fazer você crescer. Tem jogos também educativos, né? Quem ainda não jogou Banco Imobiliário, você pode jogar em família, mas de uma maneira, não sejam jogos de azar, né, gente? Seja uma brincadeira em família, né? Você pode fazer atividades ao ar livre, você não precisa só ficar alimentando a sua jogatina. Existem estratégias para superar a dependência quando você já ultrapassou aquele limite, né? Você não é mais aquela pessoa e vai no final de semana e joga ali na Mega Sena, mas e poderia parar tranquilamente. Talvez você já tenha ultrapassado essa barreira. Então é super importante você buscar ajuda, e essa ajuda inclui terapia, grupo de apoio. Tem um programa muito bom e uma amiga minha, e vez por outra tá na live, ela faz, que é o Celebrando a Recuperação. Então o Celebrando, ele ajuda em vários vícios, inclusive jogo também de azar. Então talvez você possa usar essa estratégia para que você possa sair disso e realmente ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais sã, uma vida onde você seja o dono da sua vida, onde você tenha total controle do que você deseja fazer, onde você deseja investir. E quando você se apaixona pelos investimentos, aí você começa a ter a certeza de que vale a pena pagar o preço, esperar o tempo para os seus investimentos começarem a produzir frutos, e eles produzem. É só você dar tempo a ele. Comece a procurar bons produtos, invista, comece a estudar mais
e você vai ver o seu dinheiro se multiplicar muito mais rápido. E esse valor que você joga toda semana, joga lá na sua corretora e produz ali o seu enriquecimento. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está lá em 1 Coríntios, para que a gente possa ir para o final da nossa live, mas entendendo que a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas. Na verdade, eu quero ler dois textos. Vou ler esse, que diz assim, 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Deixa eu ver nessa outra versão aqui, diz assim, ó, na nova versão transformadora. 6:12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. E para finalizar, eu quero ler João 8:32. Você pode anotar aí para depois você meditar. Gente, eu não sei se essa letra é muito pequenininha ou se eu estou precisando usar óculos de perto. Então, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quando nós entendemos a verdade, quando nós conhecemos, quando nós aprendemos a investir, quando nós aprendemos a fazer o que é certo, esperar o tempo de todas as coisas, a gente consegue fluir de uma maneira totalmente diferente e a gente consegue caminhar de uma maneira que a gente não seja escravo. O desejo do Senhor é que nós sejamos pessoas livres. O desejo do Senhor é que nós sejamos dependentes somente dEle, né? Deus, Ele não deseja que a gente seja dependente de nada além dEle. Dele, sim, é a nossa dependência. A Ele, sim, vale a pena a gente se tornar dependente, ser direcionado por Ele, ser cuidado por Ele, mas nada mais. E a gente não venha se entregar a nada que esse mundo possa nos dar e gere em nós uma prisão, né? Então, os jogos, eles podem destruir as suas finanças, mas ele também pode destruir a sua vida e a sua família, assim como as drogas fazem, né? Então, que a gente possa aprender a lidar com o tempo de espera, aprender a gerenciar a nossa finança, aprender a gerenciar o que o Senhor põe nas nossas mãos, que são os nossos dons, os nossos talentos, o nosso dinheiro, a nossa vida, a nossa família, e a gente possa se tornar próspero em todas essas coisas. E a gente possa crescer, se desenvolver, sem que a gente esteja prisioneiro de algo. Ou, mais uma vez repetindo, 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, que Deus esteja, né, cuidando, guardando, abençoando, prosperando, direcionando, fazendo você se tornar uma pessoa muito mais próspera, forte, direcionada pelo Pai, porque Deus tem coisas grandiosas a fazer na nossa vida e através da nossa vida. Esse é o desejo do nosso Senhor, é isso que Ele deseja para cada um de nós e para as nossas famílias. Gente, olha, hoje tanta gente entrou e saiu dessa live, Eu prefiro crer que ninguém tenha, né, essa visão de jogar, até porque a maior parte das pessoas são cristãs que participam aqui do Prospere, mas talvez a gente tenha alguém perto e a gente pode, através do nosso conhecimento, apoiar, ou alguém da nossa família que também esteja passando por isso. Então,
Nós estamos chegando aí ao final da nossa live. Vou fazer almoço. Hoje é feriado no Rio, mas hoje eu vou trabalhar. E eu fico feliz aí de poder estar ministrando essa palavra, esse conhecimento para vocês. Amanhã nós temos live às 11 horas. Temos conteúdo sendo postado hoje. Quero postar, né, essa simulação de quanto seria o valor lá de uma aposta ao longo do ano, se ela for feita toda semana. E eu vou estar postando esse conteúdo aí para vocês, para que vocês possam crescer e se desenvolver cada dia mais. Se precisarem de mim, perguntas podem mandar lá no direct ou pode mandar nos comentários, eu vou estar respondendo para vocês. E o meu desejo é que a gente possa, ao final desse ano, já ter tantas vidas assim sendo transformadas através desse conhecimento e muitas pessoas possam ter zelo pelas suas finanças. Quero agradecer a todos, desejar uma ótima tarde para todo mundo. Que Deus abençoe e a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo, boa tarde.